Olá a todos, esse é o nosso canal Fazendo História e hoje nós vamos abordar um novo assunto, a Era Vargas. Mas de qual assunto nós vamos falar? Era Vargas? Quem é a pessoa que fez valer existir esse nome? Uma era só para uma pessoa? Uma pessoa que vai para os livros didáticos, um capítulo inteiro falando dele? Quem será esse homem? Quem será Vargas? Para quem não conhece, Vargas era Getúlio Dornelles Vargas, um gaúcho formado em Direito, que foi presidente por 2 vezes no nosso país. Na primeira, ele vai dividir o seu governo em 3 períodos. O primeiro, de 1930 a 1934, que vai ser conhecido como o período, quem sabe? Quem sabe? Período provisório. O segundo governo vai ser de 1934, dando continuidade a 1937. Vai ficar conhecido como período constitucional, ou governo constitucional, como queira. E por último, de 1937 a 1945. Alguém sabe me dizer como ficou conhecido esse período? Período do Estado Novo. Ele aí, de 1937 a 1945, Getúlio Vargas vai assumir o poder como um ditador. Vai fazer muitas coisas pelo Brasil, muitas coisas boas e muitas coisas que alguns consideram não boas. Ele vai conseguir tanto fãs como adversários, perseguidores, pessoas que eram opostas às ideias de Vargas. Mas vamos conhecer um pouco mais desses 3 períodos. Vamos começar pelo período que é o governo provisório. Vamos dias antes. Vamos entender como foi que veio a acontecer esse governo provisório? Bem, teve a eleição de 1930. O então presidente era o Washington Luiz. O Washington Luiz, ele vai indicar um outro sucessor para ele, que é um candidato para as eleições de 1930, que era Júlio Prestes. Júlio Prestes, indicado pelo Washington Luiz, então presidente, ele ganha as eleições, só que tem um detalhe, ele não vai assumir. Alguém sabe me dizer por que ele não assume? Vamos ver se o que vocês pensaram condiz com o que eu tenho de conhecimento sobre esse período. Getúlio Vargas era o candidato oposto a Júlio Prestes e, consequentemente, Getúlio Vargas perde as eleições de 1930. Inconformado, estrategista, ele faz um movimento que vai ficar conhecido como Revolução de 1930. É um movimento que ele começa no Rio Grande do Sul, mas outros estados do Brasil vão aderir, Paraíba, Rio de Janeiro, vai aderir também a esse movimento, que ficou conhecido como Revolução de 1930, os militares. E os militares vai ser peça fundamental nesse movimento, porque eles vão tirar o Washington Luiz do poder, tirando a oportunidade então de Júlio Prestes assumir. Por isso que Júlio Prestes, mesmo ganhando, não assumiu a presidência. E a quem que os militares vão entregar esse poder, esse governo? Quem respondeu? Getúlio Vargas. Está certíssimo. Getúlio Vargas estava em movimento pelo país em direção ao Rio de Janeiro para tirar o então presidente Washington Luiz. Ele não precisou tirar. Quando ele está nesse movimento, que ele chega no Rio de Janeiro, está lá a cadeira presidencial para Getúlio Vargas, porque os militares entregaram a ele. Então, Getúlio Vargas vai ficar como um governo provisório. Só que esse governo provisório vai durar muito tempo. Vai durar de 1930 até 1934. Mas tem gente que não vai ficar satisfeito.
E quem não vai ficar satisfeito é o governo de São Paulo junto com sua população. O povo de São Paulo vai fazer vários movimentos. E um deles vai ser feito pela FUP, que é a Frente Única Paulista. Também tinha movimentos estudantis, também tinha movimento dos jovens nas ruas. Inclusive, a Frente Paulista, a Frente Única Paulista, ela queria duas coisas principais. Uma nova Constituição. E a outra, eles queriam que Getúlio Vargas tirasse o interventor. Interventor tem um papel de governo do Estado. Ele queria que tirasse, os paulistas queriam que tirasse o governo que ele botasse, que o Getúlio Vargas colocou no poder, que era o militar, e botasse um civil paulista. Então, o Getúlio Vargas, quando viu todo aquele movimento, ele aceitou. Tirou o interventor, que era o papel de governo, da parte de administrar a região de São Paulo, colocou Pedro Toledo, um civil e paulista. Só que isso não acalmou os ânimos dos paulistas. E entre esse alvoroço, essa agitação, esses movimentos que vai estar acontecendo em São Paulo, tem 4 jovens que vão atacar um jornal que era a favor de Getúlio Vargas. E vai acontecer uma coisa horrível para esses jovens. Os 4 serão mortos. Que eram eles, os 4 jovens: Martins, Miraguai, Drauzio e Camargo. Se você observar, as letras iniciais do nome deles vai dar essa sigla, MMDC. Até parece matemática, mas não é, é história mesmo. MMDC. E isso vai ser uma peça-chave para os paulistas fazer um movimento muito grande dentro do Estado, em prol desses jovens que morreram e contra o governo presidencial provisório de Getúlio Vargas. Então, vai ficar conhecido esse movimento em São Paulo como Revolução Constitucional. E pelos demais estados, esse mesmo movimento vai ficar conhecido como uma Guerra Paulista, porque é dentro de São Paulo, né? Faz jus o nome. Quem participou dessa guerra, desse movimento? Jovens de classe média, os industriais paulistas, que tinham seus interesses, tá? Que era contra Getúlio Vargas, não era à toa, e o estado do Mato Grosso, o único estado que vai aderir a esse movimento lá de São Paulo, tá certo? Getúlio Vargas já cedeu quando eles pediram um novo governador para o estado, e agora ele cede para a Constituição. Ele faz a Constituição de 1934. Os paulistas foram vencidos militarmente. O Getúlio Vargas conseguiu acalmar os ânimos à força, pela força nacional. Combateu o pessoal de Mato Grosso e o pessoal de São Paulo e acabou com o movimento. Mas ele cedeu à Constituição que eles tanto queriam. Mas prestem atenção no que diz a Constituição de 1934, os pontos principais: voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, ensino primário gratuito e obrigatório, nacionalização progressiva das riquezas vegetais e minerais do país e direitos trabalhistas. E também a criação da Justiça do Trabalho, CLT, que é aquela carteirinha azul que muitos que trabalham de carteira assinada, todos, aliás, trabalham de carteira assinada, têm. Um detalhe nessa Constituição, foi a pedido do pessoal de São Paulo, porém, isso daqui foi prometido na campanha eleitoral de 1930 por Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas, estrategista, como lembra que quando ele perdeu as eleições de 1930, ele fez o quê? Não aceitou a derrota, fez um movimento. Agora, o pessoal de São Paulo estava querendo tirar ele do poder, ele cria uma nova estratégia, cede um governo civil, que foi Pedro Toledo, para São Paulo, como o pessoal queria, o pessoal de São Paulo, e também faz uma nova Constituição.
Só que Getúlio não é bobo nem nada, cria uma nova estratégia. Olha só o que é que ele coloca, ficou estabelecido lá nas disposições transitórias, que o primeiro presidente da República seria eleito pelos parlamentares, ou seja, voto indireto. A população não ia votar no novo presidente da primeira eleição que tivesse. Quem ia votar eram os deputados. E adivinha só quem foi que os deputados votaram para presidente? Justamente. No dia seguinte, após a Constituição, os deputados votaram para presidente da República, Getúlio Vargas. Isso mesmo. E olhem só, Getúlio assume novamente, ou dá continuidade ao poder. E aí Getúlio vai continuar no poder, só que as pessoas, alguns não vão se satisfazer com isso. Vai surgir em 1935 agora, que agora o governo é constitucional, está com base na Constituição de 1934, e vai se estender até 1937. Só que tem um detalhe. Vai surgir em 1935, um ano após a Constituição, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. O que é que esses caras queriam? Eles eram comunistas. Eles queriam mudar o Brasil, tornar o país um pouco aproximado da Rússia, a aparência de forma de governo, de costumes, de modo de agir. Eles queriam tornar a comunidade, a população brasileira em comunista. Claro, se eles eram um partido comunista, né, a Aliança Nacional Libertadora, eles queriam libertar de alguma coisa. Então, veja só, eles fizeram ainda nesse ano de criação da Aliança Nacional Libertadora, que foi em 1935, ainda nesse ano, eles fizeram uma coisa chamada e conhecida como Levante Comunista. E o que é que o Levante Comunista queria? O não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, que é muito bom, segundo eles, para igualar todas as pessoas socioeconomicamente, a reforma de um governo popular. Será que eles queriam Vargas? Não queria Vargas. Só que aí, Getúlio Vargas vai reagir a eles, tá certo? Vai fechar a sede nacional da Aliança Nacional Libertadora e vai fechar os núcleos pelo país todo. Então vai surgir no Rio Grande do Norte, aqui, vizinho a nós aqui no Ceará, vai surgir um levante que vai ficar conhecido como Intentora Comunista. Ou seja, era um simpatizante da Aliança Nacional Libertadora. O Vargas vai sufocar todos esses levantes, vai prender e torturar boa parte do pessoal que participava, e os simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora vão ser perseguidos. Entre os presos vai ter duas pessoas de referência. Uma, Graciliano Ramos, autor de vários livros, escritor, né, ele, e a ativista alemã, Olga Benário. Quem será Olga Benário? Alemã que estava no Brasil. Ela era uma comunista, tá? E ela era mulher de Luiz Carlos Prestes. Ela vai ser presa ainda no período da Segunda Guerra Mundial, vai ser enviada para a Alemanha e lá ela vai ser morta. Aí já pode ser um assunto que a gente pode falar em outro momento, tá bom? Vamos se concentrar nesse momento na Era Vargas, ok? Então, olha só. O governo provisório já passou, de 1930 a 1934. Começou aí o governo constitucional com base na Constituição de 1934, que vai até 1937. Quando chega em 1937, um ano antes das eleições que estavam marcadas para 1938, Getúlio Vargas vai sair do poder agora. Então, novamente, ele vai usar suas estratégias, sua inteligência e vai traçar um novo plano. E o plano é surgir uma nova carta, uma carta comunista, chamada Plano Cohen. Plano Cohen vai ser provado que depois foi uma invenção de Getúlio para dar um golpe no então presidente, que era ele mesmo. Pensa, ele dando um golpe de Estado nele mesmo. Ou seja, ele vai se manter no poder. E o que é que, segundo ele, o Plano Cohen dos comunistas dizia? Veja só. Os comunistas iam provocar greves no país todo
incendiar igrejas, porque os comunistas não são religiosos, né? E, segundo ele, assassinar o presidente. Ah, mas só dizer isso vai resolver alguma coisa? Não, não vai. Mas só que a estratégia dele é, olha só o que é que ele vai tomar como decisão em 1937, prestes a acabar o seu governo constitucional. Getúlio Vargas vai suspender as eleições, que estava previsto no próximo ano, proibir as greves e passar a controlar os sindicatos. Ou seja, ele agora vai manipular todo o país, certo? Elabora outra constituição e implanta no país o que ficou conhecido como ditadura Vargas ou Estado Novo, e vai de 1937 a 1945. Então ele vai fazer muitas coisas boas pelo país, porém vai desagradar a muitos. Veja algumas coisas boas que ele vai fazer nesse período de 1937 a 1945 pelo nosso país. Industrializou o país, fixou o salário mínimo, criou o Conselho Nacional do Petróleo, criou a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Melhorou o preço do café para a exportação e acabou com o monopólio. Era só café, agora vai produzir outra coisa no país. Vai produzir também o algodão, o açúcar, a borracha, o cacau. Ele vai incentivar esses produtos para ser produzido no país e para exportação. Ele vai fazer muitas coisas boas, ele vai ser perseguido politicamente por outros, ele vai perseguir outros, ele vai se resguardar e se apoiar no DIP, que foi um departamento de imprensa e propaganda criado por ele próprio, que vai ser fortalecido nesse período, vai perseguir os jornais que eram contra seu governo. Ele negou 420 registros de jornais, 346 de revistas, para não permitir propagação contra o seu governo. E caçava o registro de quem já tinha o seu registro, porém criticava o seu governo. Ele caçava o registro, impedia as pessoas de propagar jornais. Muitos políticos e estudantes criticavam o Estado Novo, porque o Estado Novo ele vai acontecer em boa parte de 1937 a 1945, que é a Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na guerra, tá, contra o fascismo e o nazismo que acontecia na Itália e na Alemanha. E no Brasil estava acontecendo uma ditadura que não era tão diferente de lá. Então, os políticos e estudantes estavam criticando isso. Como é que nós estamos lutando contra ditaduras lá fora, na Segunda Guerra Mundial, se nós aqui temos uma ditadura também? Então, houve um contraposto, né? Um contraponto aí de oposição a Getúlio Vargas. Os estudantes vão formar a União Nacional dos Estudantes e vai sair pelas ruas fazendo campanha contra Vargas. Então, os políticos de Minas Gerais, por exemplo, fizeram uma coisa conhecida como Manifesto dos Mineiros, exigindo a democratização do país, porque o país não estava mais democrático, o país agora estava com uma ditadura, e a ditadura de Vargas, que ficou conhecido como o Estado Novo. Então, Vargas, quando vai perceber isso, ele, muito estrategista, novamente, o que é que Vargas faz? Percebendo o fortalecimento das oposições, resolve ele mesmo liderar o processo de democratização do país. Ou seja, ele como ditador, vai agora democratizar o país. Olha só a estratégia dele. Anistiou os condenados políticos, liberou a atividade partidária, todo mundo agora podia fazer partidos políticos, e marcou eleições presidenciais para dezembro de 1945. Eita, ele vai querer agora a democracia, agora ele não vai querer mais o poder. Errado. Ele fazia um jogo duplo. Nesse mesmo instante que ele fez aí, marcou as eleições para 1945, ele incentivava o pessoal
num movimento que ficou conhecido como Queremos Getúlio, o queremismo. Aí, o que é que vai acontecer? Tanto militares como civis, que eram opositores de Vargas, percebendo esse jogo duplo de Vargas, os militares vão tomar uma decisão. Olha só. Assustado com a enorme popularidade de Getúlio, as oposições militares e civis uniram-se para derrubá-lo. Em 29 de outubro de 1945, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro forçaram Vargas a renunciar. E com isso, a gente finaliza a Era Vargas. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve. Deixa um like aí para ajudar o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau!